Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Especial AN. Temos aqui connosco Alexandre Abreu, candidato da coligação Futuro em Comum, formada pelo Bloco de Esquerda, Livre e PAN, à presidência da Câmara Municipal de Cascais. Alexandre Abreu, muito obrigado desculpa. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. O gosto é todo meu. Muito obrigado pelo convite, parabéns por esta iniciativa e espero que seja interessante e útil para os espectadores. Dr. Alexandre Abreu, por que motivo o Bloco de Esquerda, Livre e o PAN decidiram formar uma coligação para estas eleições autárquicas em Cascais? Bem, penso que essa pergunta responde-se facilmente. Nós temos um grande alinhamento entre estes três partidos relativamente àquilo que é a nossa visão para este município, quer no que diz respeito às críticas quanto àquilo que tem feito o atual executivo do PSD-CDS, a coligação Viva Cascais, em muitas áreas, mas posso referir algumas das mais conhecidas e mais gravosas do nosso ponto de vista: a destruição da Quinta dos Ingleses, o ruído e os problemas de poluição associados ao tráfego aéreo no aeródromo de Tires, os problemas da habitação, relativamente aos quais achamos que a Câmara tem tido uma resposta muito tardia e muito insuficiente, mas também questões como, por exemplo, a gestão das cantinas escolares, que tem sido externalizada para empresas com consequências negativas ao nível da qualidade da alimentação e dos próprios direitos dos trabalhadores das cantinas. Não sei se sabem, se até muitos dos espectadores saberão, mas em muitas das escolas deste concelho, as trabalhadoras das cantinas, muitas delas são despedidas todos os anos e recontratadas pela empresa concessionária do abastecimento alimentar nas cantinas das escolas, porque a Câmara optou por esta modalidade de externalizar, concessionar o fornecimento alimentar das cantinas, em vez de o gerir diretamente, com contratos com direitos, com qualidade nutricional, com recurso a alimentos produzidos localmente, com circuitos curtos, privilegiando também a saúde e a qualidade nutricional para os próprios estudantes. Então, são apenas alguns exemplos de muitas coisas em que nós divergimos daquilo que tem sido a gestão deste Executivo, e por outro lado também estamos muito alinhados, para acabar de responder à pergunta, estamos também muito alinhados à nossa visão progressista, democrática, ecologista, de uma alternativa para o concelho que, recusando ou criticando boa parte daquilo que tem sido a orientação desta Câmara, ao mesmo tempo também não acha que as respostas sejam adequadas, sejam aquelas que vêm da quantidade imensa de candidatos à direita. Temos vários candidatos da área do Chega, temos vários candidatos que saem da área do PSD, o candidato oficial e o João Maria Joné, que é também da área do PSD e também tem uma visão largamente liberal de muitas destas questões. Então achamos que é necessário uma alternativa progressista, democrática, ecologista. Muita gente em Cascais revê-se nela e damos aqui o nosso contributo para afirmar essa alternativa através de uma resposta unitária à esquerda. Porquê a designação Futuro em Comum para esta coligação? Também é uma excelente pergunta. Fundamentalmente, é verdade que passámos algum tempo à procura da designação que melhor refletisse os princípios em termos de valores e de visão que nos unem a todos, aos três partidos, mas também aos cidadãos e cidadãs independentes que se têm juntado a nós. Por exemplo, o nosso mandatário é o João Paulo Batalha, que é partidário, que tem um longo historial de luta e de trabalho pela transparência, pela integridade, pelo combate à corrupção em Portugal, e que mesmo não tendo partido, decidiu apoiar a nossa coligação por se rever nos valores de integridade, de transparência e de boa gestão municipal que nós defendemos para Cascais. Mas escolhemos então o Futuro em Comum, por um lado, porque, de forma muito central, a ideia de bem comum permite-nos afirmar aquilo que é a nossa visão de que a qualidade de vida de toda a gente, os direitos, o espaço público, a mobilidade e os direitos de todos ao ambiente, à saúde, à qualidade de vida devem ter prioridade relativamente àquilo que são os privilégios das minorias, nomeadamente os privilégios dos mais ricos, que põe e dispõe neste concelho, que tem vindo a transformar-se numa espécie de recreio para ricos, com imensas áreas na frente de mar afetadas a mais e mais hotéis, com espaços naturais como a Quinta dos Ingleses
em risco de se transformarem em mais condomínios de luxo, com o Parque Natural Sintra Cascais, com construção indevida, com jatos privados a aterrar de hora a hora, ou às vezes até mais frequentemente do que isso, para trazer os mais ricos e privilegiados para Cascais, sem qualquer consideração por aquilo que é a saúde e a qualidade de vida das populações afetadas por essas condições. Então, precisamente para dizer que nós estamos aqui para defender os direitos de todos, a qualidade de vida, aquilo que é o comum e que é público, face a estes privilégios das minorias. Então é fundamental esta ideia do comum. Por outro lado, a ideia de futuro, porque como nos afirmamos como progressistas e ecologistas, obviamente preocupamos com o futuro, com o nosso futuro, com o futuro dos mais jovens, com o futuro dos nossos filhos, com o futuro das próximas gerações, e isso exige uma atitude de cuidado e de responsabilidade relativamente à natureza, relativamente ao ordenamento do território e também relativamente aos mais jovens, à primeira infância, à educação. Em todas essas áreas, uma visão de futuro é necessariamente uma visão de sustentabilidade. De que forma a sua história de vida e o percurso político que construiu podem contribuir para o seu desempenho no cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cascais? Bem, eu há 4 anos sou deputado municipal aqui em Cascais. Nestes 4 anos tenho sistematicamente procurado defender estas mesmas causas que agora são mais centrais no nosso programa, estas causas ecologistas, democráticas, progressistas, dos direitos das pessoas, das comunidades, dos trabalhadores. Faço de forma completamente interessada, sem ganhar um tostão. Aproveito para dizer, enquanto que a Câmara tem distribuído por todos os deputados municipais, todos os anos, cabazes, vales de compras de 100 ou 150 euros para que de alguma forma até nos parece incorreto do ponto de vista ético, porque é que um eleito municipal há de receber um vale municipal. Uma coisa é distribuí-lo aos trabalhadores municipais, aos eleitos municipais, não faz qualquer sentido. Muitos têm-no aceito, eu nunca o aceitei. Não estou lá para receber qualquer tipo de rendimento, não tenho ficado para mim próprio com nem um tostão de tudo isto. Faço porque defendo os valores em que acredito, porque quero uma comunidade melhor, para mim, para os que estão à minha volta, para todas as pessoas, e obviamente não temos todos a mesma visão sobre como é que deve ser a nossa comunidade. Isso faz parte do jogo democrático, confrontamos as diferentes visões e deste trabalho conjunto e também da exigência da oposição em relação à Câmara, também sai sempre um trabalho melhorado e resultados melhorados para todos, mas faço de forma desinteressada e faço por empenho cívico, militante, cidadão, relativamente à ideia de uma sociedade melhor e de uma comunidade melhor. Depois há todas as questões do meu percurso pessoal e profissional. Sou economista, já andei pelo mundo, já vivi vários anos em Timor-Leste, onde fui assessor do governo de Timor-Leste, tenho competências técnicas da área de economia e do desenvolvimento, sou professor universitário, todas essas coisas, mas verdadeiramente, embora com certeza também contem, do ponto de vista das capacidades e das competências técnicas e da experiência de vida, penso eu o que conta mais é a minha disponibilidade cidadã para contribuir de forma plenamente desinteressada para um concelho melhor de Cascais e para que as pessoas, em geral, tenham uma melhor qualidade de vida. Caso seja eleito, qual será uma das primeiras medidas que pretende implementar e porquê? Bem, de forma muito simbólica, não posso deixar de referir duas áreas em que eu acho que a atitude da Câmara tem sido especialmente lamentável, que são a questão da Quinta dos Ingleses e a questão do aeródromo de Tiros. Precisamente porque em ambos esses casos a Câmara tem decidido de forma tão chocante contra a natureza, contra a qualidade de vida, contra a qualidade ambiental e contra aquilo que são as legítimas aspirações dos cidadãos, das associações de moradores, dos bairros. Em qualquer uma destas áreas, eu, se for eleito, imediatamente começarei por sinalizar uma inversão de sentido, começando imediatamente a trabalhar para interromper, deter os trabalhos de desflorestação e de destruição da Quinta dos Ingleses, trabalhar juntamente com o Governo para classificar a totalidade da Quinta dos Ingleses como uma área de paisagem protegida de âmbito local, para que aquela área venha a ser protegida, para que o que já foi destruído seja novamente reflorestado e renaturalizado e para que possa transformar-se num parque natural urbano de usufruto público, com tudo aquilo que o processo depois poderá envolver em termos de negociações e de trabalho juntamente com o Governo e com outras instâncias para o permitir. Mas é começar imediatamente a trabalhar para garantir que a destruição da Quinta dos Ingleses é detida. E ao mesmo tempo, por outro lado,
como referi, um segundo aspecto que me parece especialmente grave, especialmente também simbólico daquilo que é a má gestão do atual Executivo e aquilo que nós queremos fazer diferente, também começar imediatamente a trabalhar para garantir que o tráfego no aeródromo de Tiros não só não aumenta, como tendencialmente começa a reduzir-se. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para retirar os jatos privados do aeródromo de Tiros, que têm impactos tão gravosos sobre a qualidade de vida das pessoas que moram nos bairros ali à volta. Começam muito cedo de manhã e até altas horas da noite, se tem que ouvir o ruído dos aviões a jato, entra-lhes pela casa adentro o cheiro a gasóleo, a combustível, as partículas que são emitidas pelo ar, a perturbação sobre os estabelecimentos de ensino nas zonas circundantes. Tudo isso são impactos de tal forma sérios e gravosos sobre a qualidade de vida que é absolutamente imprescindível que quem quer que esteja do lado da população comece imediatamente a trabalhar para inverter o rumo e regressarmos a algo mais próximo daquilo que tínhamos antes, ou desejavelmente até a podermos ter um concelho livre de ruído e de poluição causados pelo tráfego aéreo. Que mudanças ou medidas tem em mente para implementar nas escolas do concelho? Bem, já referi uma delas, relativamente às cantinas, por exemplo, não é? Parece-nos fundamental. Temos muitas propostas relativamente às escolas, na verdade, mas para dar apenas alguns exemplos, posso também referir uma área que nos parece absolutamente fundamental, na questão da mobilidade, a mobilidade suave e ciclável. Nós achamos que a mobilidade, a possibilidade dos transportes entre as escolas e as residências poder ser feita de forma pedonal ou ciclável em segurança é parte fundamental também da qualidade de vida local para as populações locais e para os jovens e para as crianças e jovens, adolescentes e jovens do concelho. Queremos trabalhar para que isso seja possível. Queremos que as escolas sejam espaços com maior qualidade ao nível da criação artística, do acesso à ciência, das instalações desportivas. Queremos promover atividades desportivas integradas, em termos de competições integradas entre as escolas do concelho. Queremos que haja espaços de produção, pequenas hortas, espaços de produção agrícola e hortícola em todas as escolas, com maiores apoios. Queremos que as próprias escolas sejam espaços mais abertos à comunidade, em vez de estarem sempre tão fechadas sobre si mesmas, que sejam espaços que possam ser mais abertos à comunidade, não durante os momentos letivos, mas fora dos horários letivos e em particular ao fim de semana. Achamos que é perfeitamente possível utilizar as escolas como espaços abertos à comunidade. Então, isto é apenas um conjunto de exemplos das coisas que queremos fazer, mas fundamentalmente vemos as escolas como espaços que têm que ser qualificados, tem que haver maior igualdade e democraticidade e não a atual disparidade entre escolas que estão muito degradadas e estabelecimentos de ensino de elite. Queremos que haja uma oferta pública universal, de excelência, de alta qualidade, bem equipada e que permita garantir o acesso à ciência, à arte, ao desporto, por parte de todos os jovens do concelho, não só nos períodos letivos, mas também fora deles. Recentemente houve alterações sobre as aprendizagens essenciais na disciplina de cidadania. Concorda com estas alterações? Bem, as últimas alterações relativamente à disciplina de cidadania, de uma forma geral, foram feitas a partir de uma perspectiva muito conservadora. Entre outras coisas, vem a retirar-se fortemente aquilo que é a componente de educação sexual. Isso é feito a partir de uma perspectiva moralista e conservadora que considera que se os jovens não forem expostos a ideias relacionadas com a educação sexual, presumivelmente vão iniciar a sua vida sexual mais tarde ou algo assim do género. Isto é uma ideia que para nós não faz qualquer sentido. A educação sexual não é um mecanismo para iniciar os jovens na sexualidade. A sexualidade é uma parte normal da vida dos adolescentes e jovens, que deve desenvolver-se aos seus ritmos naturais, obviamente, mas é fundamental que seja enquadrada por mecanismos de educação e de sensibilização para garantir que se evita coisas como as doenças sexualmente transmissíveis, que têm vindo a alastrar, ou as questões da violência sexual, ou do bullying, ou relacionados com estas matérias. Tudo isto passa também pela cidadania, como passam muitas outras coisas relativamente à sensibilização para a diferença, uma cultura de paz e de não violência. Todas estas coisas é fundamental que estejam integradas na disciplina de educação para a cidadania. Não é uma questão doutrinária, não é uma questão de imposição ideológica, é uma questão de sabermos viver democraticamente em comunidade e, ao mesmo tempo, de capacitar e dotar os jovens para um conjunto de coisas, tal como ensinamos
as crianças de 5, 6 anos, como é que se anda na rua, como é que se atravessa a rua, para que é que servem os semáforos, também da mesma forma é necessário também para os adolescentes e para os jovens, em função das respectivas idades, em função do tipo de riscos e de competências que precisam de adquirir e que em muitos casos não adquiriram necessariamente, e infelizmente nem todos conseguem adquirir essas competências em casa, precisamente para minimizar riscos, para dotar os jovens de competências, é fundamental que a escola também traga esta competência. Não se trata, a escola não está lá só para ensinar a contar e a ler ou as ciências da natureza, está fundamentalmente também para formar cidadãos que saibam viver uns com os outros de forma harmoniosa, em paz, de forma democrática. Então, para isso, é fundamental a educação para a cidadania e, do nosso ponto de vista, estas últimas alterações, a partir de uma perspectiva, em geral, conservadora e de vistas curtas, com toda a certeza, não são positivas e correm o risco de vir a agravar muitos dos problemas com que nos defrontamos atualmente. Nós, neste tema da educação, fomos à Escola Básica e Secundária da Cidadela e perguntámos a vários professores que perguntas tinham para os candidatos. Tenho aqui duas perguntas e passo a citar agora uma. Até que ponto é que as autarquias conseguem se meter dentro das escolas, no sentido em que até que ponto é que conseguem alterar as coisas dentro das escolas? Bem, a questão tem alguma complexidade, porque nós sabemos que tradicionalmente em Portugal a questão da educação era uma competência do Governo Central. Há bons motivos para que o seja, nomeadamente para evitar disparidades e desigualdades territoriais muito grandes entre concelhos com mais recursos ou com determinado tipo de visões e concelhos com outras visões ou com menos recursos. Portanto, num certo sentido, parece-me que a manutenção de um certo equilíbrio ao nível da distribuição dos recursos e de garantia de uniformidade e universalidade nas abordagens entre as escolas deve continuar a ser garantida pelo Governo Central. Agora, não há dúvida que, nos últimos anos, decidiu-se caminhar para a descentralização de competências também ao nível da educação, permitindo que as câmaras interviessem num conjunto de áreas relacionadas com a educação. E uma vez que essa possibilidade existe, e uma vez que a Câmara de Cascais é, apesar de tudo, uma Câmara dotada de recursos muito significativos, por vários motivos, mas em particular por causa da possibilidade de recorrer a uma receita fiscal muito significativa, parece-nos que sim, deve ser aproveitada essa possibilidade para qualificar e dotar o mais possível as escolas do nosso concelho de bons equipamentos, boas condições de trabalho, boas condições de financiamento, mas do meu ponto de vista isto deve ser sempre feito numa lógica de apoio por parte da Câmara, mas não de interferência, deve ser feito numa lógica de respeito pela autonomia escolar, por um lado ao nível de cada instituição, de cada estabelecimento, por outro lado também ao nível daquilo que são as orientações gerais e universais que devem emanar do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Educação. E que medidas tem para tornar a habitação para os professores deslocados mais acessível? Bem, essa questão começa em primeiro lugar pelo problema geral da habitação, não é? A habitação é um problema gravíssimo em Cascais. Cascais, há vários anos que está sempre ou no primeiro ou no segundo lugar do ranking dos mais de 300 concelhos do país, está em primeiro ou segundo sempre das rendas mais altas ou do metro quadrado mais caro na venda. Sistematicamente tem tido sempre este problema e os aumentos, a valorização nos últimos 10 anos tem sido absolutamente colossal. Sabemos que este não é um problema exclusivo de Cascais, é um problema geral do nosso país e, na verdade, não apenas do nosso país, mas tal como é especialmente grave no nosso país relativamente à maioria dos outros países, também é especialmente grave em Cascais relativamente à maioria dos concelhos no nosso país. Nós votámos favoravelmente a Estratégia Municipal de Habitação do atual Executivo, que ao longo dos próximos anos vai construir 3.000 e qualquer coisa casas, aproveitando para isso o dinheiro, as verbas do PRR. Achamos que é fundamental fazê-lo desde que essa construção seja canalizada para habitação municipal, não necessariamente social, habitação municipal de arrendamento acessível. Quando dizemos não necessariamente social, quer dizer que não é apenas para as franjas mais vulneráveis da sociedade, nomeadamente em termos de escalões e estratos de rendimento, mas para todo o conjunto da sociedade, jovens, pessoas que trabalham, casais, famílias, idosos,
todas as pessoas precisam de habitação, então é fundamental essa resposta, mas o problema, e aqui é que tenho de chamar a atenção, é que esta resposta da Câmara é insuficiente e demasiado tardia, embora seja positiva, e foi por isso que votámos a favor, é insuficiente e demasiado tardia. A escala da crise é tão grande que é necessário mobilizar todo o conjunto de instrumentos. E nós propomos um conjunto de instrumentos que nos parecem ser robustos e capazes de garantir uma resposta mais rápida. Por exemplo, propomos que de todos os novos empreendimentos que sejam licenciados pela Câmara, acima de determinada dimensão, 25% de todos os fogos, todas as habitações, tenham de ser direcionados pelo promotor do empreendimento para arrendamento acessível. Isso vai garantindo que uma pré-condição para poder fazer empreendimentos, neste contexto em que os promotores são motivados fundamentalmente pelos lucros e pela especulação, mas pelo menos garantimos que 25% de todas as novas casas construídas ou reabilitadas vão para arrendamento acessível. Também queremos criar um programa de apoio às cooperativas de habitação. Há 20, 30, 40 anos, Cascais tinha muitas cooperativas de habitação, existem espaços, terrenos que a Câmara pode ceder e em parceria com cooperativas de habitação as pessoas mobilizam-se e organizam-se para proceder a financiar e organizar a construção. Achamos que isso é uma solução que também pode ser muito viável. Também queremos criar incentivos muito mais fortes a que as casas existentes sejam colocadas no mercado de arrendamento acessível. Embora nós tenhamos toda esta crise, a verdade é que 5% de todas as casas, ou seja, uma em cada 20 de todos os fogos familiares, todas as habitações familiares do concelho estão vazias. E não estão vazias à espera de serem vendidas. Essas são outros 5%. As que estão à espera de ser vendidas ou de ser arrendadas. Estão mesmo vazias. Estão lá por especulação, ou porque as pessoas não estão para se chatear, ou aquilo que for. Então é necessário criar incentivos muito mais fortes, quer negativos a quem opte por fazê-lo, quer positivos a quem decida colocá-las no mercado. Então, estas são apenas 3 respostas. Achamos que é fundamental fazê-lo e que a resposta tem que ser uma resposta geral. Agora, é também verdade que para determinados grupos particulares, que incluem certas classes profissionais particularmente essenciais, professores, forças de segurança, bombeiros, determinadas classes sociais absolutamente indispensáveis, mas também vítimas de violência doméstica que precisam de encontrar espaços para se autonomizarem relativamente às famílias de onde vêm ou ao cônjuge a que estão a pretender autonomizar-se, jovens que possam ser expulsos de casa. Portanto, situações de especial vulnerabilidade habitacional e social também precisam de respostas específicas, da mesma forma que determinados grupos profissionais precisam de respostas específicas, e para isso achamos que as habitações municipais de arrendamento acessível, claro, devem ter sempre uma parcela à partida reservada para estas situações que merecem estas respostas particulares. Mas eu demorei um bocadinho mais a responder, porque o que eu queria dizer era que é necessário uma resposta geral à crise da habitação. Não basta irmos só por pensos rápidos numa outra situação particular, embora, claro, precisem de atenção particular, é necessário uma resposta mais geral e que não pode ficar à espera das respostas estruturais do Governo Central. Tem que haver respostas muito mais ativas e muito mais robustas também ao nível do município, sobretudo num município como Cascais, que tem os recursos para isso. E já agora, esta é uma área em que penso que o Rafael já fez a entrevista ao meu opositor concorrente João Maria Jonet, tenho ideia. Esta é uma área em que eu julgo que nos afastamos muito, porque ele tem, segundo o que eu tenho visto, uma visão muito liberal relativamente à questão da habitação, e nós achamos que as respostas liberais são precisamente aquilo que nos trouxe até aqui, que não basta simplificar o licenciamento ou a construção. Nós até já temos muitas casas que não estão a ser ocupadas, é necessário respostas muito mais estratégicas e inteligentes de incentivos e de gestão, quer da procura, quer da oferta, para conseguir responder eficazmente à crise. Há quem considere que Cascais se tornou, e passo a citar, uma terra para turistas. Partilha desta opinião? É verdade que a turistificação tem progredido de forma muito acelerada, mas mais do que isso eu tenho utilizado a expressão recreio para ricos, no sentido de que todas as opções de ordenamento do território, de licenciamento da construção, são sistematicamente feitas tendo em conta aquilo que são os interesses de determinados grupos minoritários mais privilegiados, que muitas vezes conseguem construir, independentemente de regulações de zonas de reserva ecológica ou de reserva agrícola, daquilo que é o parque natural, que utilizam o aeródromo sem consideração pelo impacto sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas.
Tudo isto está muito ligado ao turismo, claro, mas mais do que isso está ligado àquilo que é um estilo de vida e as vantagens usufruídas por um grupo, uma minoria privilegiada. E parece-nos que Cascais não pode estar subordinada a esta minoria privilegiada. Claro que não queremos cortar com todo o turismo, queremos geri-lo de uma forma equilibrada, achamos que tem que haver um limite ao número de hotéis, tem que haver um limite ao alojamento local, mesmo os hotéis têm que ser canalizados para as zonas do interior, onde são mais necessários e onde há menos pressão urbanística, não podem estar permanentemente a ser construídos em cima da orla costeira, onde há uma pressão tremenda sobre o território, sobre a densidade de construção e a densidade urbanística. É necessário muito maior equilíbrio em todas essas questões. Não, obviamente, não negamos de que muitas pessoas vivem do turismo em Cascais, mas é necessário um modelo de desenvolvimento do concelho que seja muito mais equilibrado, em que os malefícios que o turismo e que estes privilégios concedidos às minorias trazem ao nível dos preços da habitação, ao nível da congestão do território, ao nível da destruição de espaços naturais, tudo isso seja muito mais contido e gerido tendo muito mais em conta os interesses da generalidade das pessoas que cá vivem, que cá trabalham e que cá estudam. Na sua opinião, qual é o maior problema que Cascais enfrenta atualmente e de que forma pretende resolvê-lo? O maior problema que Cascais enfrenta atualmente, na minha opinião, é a crise da habitação. Haveria outros candidatos, nomeadamente a questão dos problemas ambientais que já referi, os problemas da mobilidade, há vários problemas, mas a crise da habitação é, neste momento, na minha opinião, o problema número 1, e a forma de respondê-lo já sugeri numa das perguntas anteriores, até disse várias das nossas propostas nessa área, portanto, se calhar, para poder ser breve, não vou agora repetir. Se tivesse de resumir em uma frase o motivo pelo qual os cascaenses deviam votar nesta coligação, qual seria? Numa frase, o facto de ser possível uma alternativa progressista e ecologista à governação atual, fazendo melhor em prol do bem comum e não dos interesses particulares. Gostaria de deixar mais alguma nota ou observação final antes de terminarmos a entrevista? Quero só agradecer este convite, é um gosto. Felicitar a Armin News e o Rafael por esta iniciativa, é um gosto. Espero que chegue a alguns, ou desejavelmente a muitas pessoas do concelho e fora dele, mas se tiver contribuído para esclarecer, para dar a conhecer aquilo que é a nossa visão, as nossas propostas, nós, a propósito, estamos sempre disponíveis até às eleições e depois das eleições. O nosso e-mail é futuroemcomum@gmail.com para quem queira falar connosco, para quem queira dar a conhecer-nos as suas preocupações. Estamos inteiramente disponíveis para irmos falar, como disse, antes ou depois das eleições, com os mandatos que viermos a ter, com a força que viermos a ter dos votos que nos vierem a dar. Nós vamos lá estar para representar as pessoas, para dar voz a quem tem menos voz, porque os grupos mais privilegiados e com mais força do concelho já têm muita voz nos órgãos municipais. Nós seremos a voz de quem tem menos força, de quem tem menos voz, da natureza, da cidadania, das pessoas que trabalham, dos jovens que estudam, dos idosos, e por isso quem quer que queira contactar-nos para que nós ajudemos a transmitir os seus interesses e as suas preocupações, é para isso que cá estamos e estaremos. E este foi mais um especial AN. Recordo que esta temporada é dedicada às entrevistas aos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Cascais. Até à próxima.